Durante o pós-parto ali, é muito natural que as mulheres se percam um pouco de si. Primeiro que a gente se encaixe numa nova versão, a qual a gente não conhecia. E aí, eu percebi que sempre fui uma mulher muito vaidosa, sempre gostei de me arrumar, de me maquiar. Eu passava o dia inteiro de pijama, no meu período ali de que eu não tava trabalhando, né? De pijama, às vezes ia escovar o dente já de tarde, não passava uma maquiagem, e aí eu olhava no espelho e isso só fazia eu me reconhecer ainda menos. Tipo assim, quem é essa? Sabe? Interessante. Fui engordando, me compensava muito com comida, então assim, o dia tinha sido tão cansativo que de noite eu sempre achava que eu tinha que comer uma besteira pra me compensar. Até que eu descobri que não, que existem outras formas da gente compensar o nosso esforço, e é através realmente de você se sentindo bonito. Então assim, eu voltei a treinar. Coisas que antes eu ia por obrigação, passou a ser o meu momento, ali a minha horinha sozinha. Deixa eu pegar esse gancho, adorei. Deixa eu pegar esse gancho, porque a gente quando vira mãe, gente, não manda um manual pra gente não. Entendeu? Mandou um manual pra você? Não. Menina, não mandaram pra mim também, garota, não veio. Como não vem o manual, adorei essa dica que ela deu, porque olha que coisa importante. Primeiro o cérebro teve que fazer uma nova roupagem de informação, que é quando o seu corpo muda todo. Passar 9 meses carregando aquele peso todo. Sim. Tudo incomoda, tudo dói, tudo cansa, porque o corpo tem um ser estranho, né? Então o corpo vai se adaptando o tempo inteiro. Sim. Ponto. Você já entendeu isso. E aí tem pessoas que acham muito legal o corpo tão lindo, coisa linda que Deus fez, que o cabelo fica lindo. É assim, eu o me peito senti... fica lindo. Eu me senti maravilhosa grávida. Assim, né? Eu me senti maravilhosa. Mas no pós, menina... Ela viu? Durante tava tudo maravilhoso. Então, aí, olha, então o corpo, a mente já fez assim, ó. Tá, preciso me adaptar a esse novo ser, ok. Quando o bebê sai, o teu cérebro fala assim... E agora? O que eu faço? Exatamente, esse é o sentimento. Só que quando esse bebê sai da barriga, falando que como consteladora familiar, esse bebê, ele ainda está em simbiose com essa mamãe. Ele ainda acha que tá dentro da barriga. Ele ainda acha que tá dentro da barriga. Então ele quer a mamãe o tempo inteiro. Então ele quer a mamãe pra chorar, pra deitar, pra dormir, pra tudo. Pra dormir, ele só quer dormir no colinho da mamãe. Não é assim? Porque ele ainda está em simbiose, entende, gente? Então, essa mamãe... E aí, me conta aqui, escreve aqui pra mim, se você passou por isso. Gente, eu só quero dormir! Eu acho que... Eu quero tomar um banho! Eu acho que a privação de sono é a parte mais difícil da maternidade. Por quê? Tem as dificuldades ali enquanto você tá grávida, de posição, principalmente ali na reta final. De posição pra dormir, acordar pra fazer xixi, todas aquelas coisas que a gente entende. Mas o você não ter mais 5 horas, 6 horas de sono direto te causa uma exaustão. Eu lembro perfeitamente de um dia... A minha filha, assim, depois a gente vai voltar aqui pra contar melhor. Mais coisas, né? Porque eu falei que eu preciso de muitos podcasts pra contar tudo. Adoro. Já anota pra gente cobrar isso dela. Comenta aqui se vocês querem outros podcasts falando sobre esses assuntos. Mas a minha filha, ela chegou a ficar internada. Então, assim, eu não tava esperando. Eu tive ela com 40 semanas e 2 dias. Tudo perfeito. E aí foi uma surpresa a internação dela. Então, assim, teve toda a questão de uma exaustão ainda maior. Sim. E aí, depois que ela foi pra casa, mas ainda assim, eu ia pra casa e eu dormia e voltava pro hospital e dormia, mas eu ainda assim dormia. Quando ela foi pra casa, que aí eu realmente entrei ali na realidade de... Não era nem 3 horas, era 2 horas e meia, 2 horas acordando. Eu cheguei num dia de uma exaustão tão grande, que eu ninava minha filha, ela não dormia, eu ninava minha filha, ela não dormia, e eu já tava assim, me sentindo realmente desesperada. E aí, eu deixei o meu esposo ali dormir mais, porque até então eu estava em casa, e ele acorda ainda 4h30 da manhã pra trabalhar, então eu achava um pouco injusto eu, cobrar isso dele, porque ele sempre foi muito meu parceiro. E aí, nesse dia, eu tava tão cansada, que eu fui lá, eu falei assim, amor, por favor, fica com a Manu, porque eu preciso respirar. Tudo que eu quero é respirar. E aí, eu peguei ela, coloquei, isso até mexe um pouco comigo. E aí, eu dei ela pra ele, né? E... Ai, Jesus. Fique à vontade, olha só. Deixa eu pegar aqui enquanto ela tá se recompondo. Isso aqui, outras pessoas que estão te ouvindo ali agora, tá passando pela essa mesma situação.
Porque é, de fato, gente, uma exaustão. Mas vocês só precisam entender qual é o motivo. Esse bebê, ele não tá ali, esse bebê tá me cansando, desespero. Não, é porque esse bebê só reconhece cheiro, voz e colo da mamãe. Pois é. E aí eu entreguei ela pra ele, falei assim, amor, por favor, eu preciso respirar. E aí eu lembro que eu deitei assim no sofá e mesmo assim eu fiquei pensando nela, tipo assim, gente, mas por que ela não quer dormir? Será que tá com cólica? Será que tem alguma coisa incomodando? Será que ela tá com fome? Aí eu olhei assim, porque a gente, né, no começo, de 3 em 3 horas, mamar. E aí faltava, tipo, meia horinha, assim, pra ela mamar. E eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar dar um mamazinho pra ela, ver se ela se acalma e dorme. E aí, quando eu retornei pro quarto, estavam os dois apagados. E isso foi um intervalo, assim, de 5 minutos. Meu respiro foi 5 minutos. E aí, eu vi aquela cena e me deu um misto de emoção, porque eu achei a coisa mais linda, eles dormindo juntinhos, e reflexão de que o motivo pelo qual ela não estava pegando sono é porque eu estava nervosa. Boa! A minha ansiedade estava passando pra ela. E aí eu acho que foi desde esse dia que eu falei assim, calma, eu preciso respirar, me conter, porque tudo que eu sinto vai passar pra minha filha. Perfeito. E automaticamente na minha maternidade. E aí foi nesse ponto que eu entendi, conversando ali com outras mães, porque assim, eu tenho um grupo assim no meu Instagram assim, de mães, eu criei assim uma amizade com muitas mães, eu tenho conexão muito com mães, né? E aí eu percebi que todo mundo tava passando por esse mesmo processo, justamente. E aí eu falei assim, deu um estalo na minha mente que o que prejudica muito a maternidade é resistir a ela. Porque a gente não entender que essa é a nossa nova realidade. Então, assim, antes eu teria tempo de fazer isso. Antes... Perfeito. Só que não é mais a sua realidade. Então, você tem que aceitar que essa é a sua nova realidade e se adaptar a isso. E a partir desse momento, as coisas começaram a fluir. Gente, adoro. Eu me arrepiei do lado de cá. Eu não sei você aí, gente. Sabe por quê? Quando a gente escuta uma mãe falando, a gente automaticamente traz para as nossas histórias também. Eu, Lohane, eu estava dentro do banheiro com o bebê, que é o meu filho, meu primogênito, e ele não parava. Só que aí eu estava com 19 anos, a idade que você teve também, né? Bem novinha. Não. Minha bebê tem 1 ano. Não, você tá com 20 e pouco, tá? Não. Eu tive agora. Fiz confusão aqui das idades. Mas então eu era muito jovem, tinha 19, 20 anos, mais ou menos. Me deu um pânico, um desespero. Que a minha avó, que nesse momento eu morava com a minha avó, ela ouviu, eu falei, não aguento mais, eu só quero dormir. Eu fiz esse grito. Eu não aguento mais, eu só quero dormir. E aí, quando você falou a cena, já gatilhou no meu, hein? Por isso que eu falei pra você aí, anota esse negócio aí que você deve ter gatilhado aí também. Mas tem solução, tá? Então, no meu também ápice de desespero, minha avó começou a bater na porta do banheiro. O que tá acontecendo? Achando que eu ia afogar a criança. O que tá acontecendo? E aí eu disse pra ela, eu não aguento mais, eu só quero dormir. E foi a mesma coisa, ela pega do meu colo, 2 segundos, ele dorme no colo dela. O que eu quero que você parem pra pensar aqui agora? É exatamente essa construção que ela trouxe aqui pra gente. Nem é terapeuta, mas já fez a construção dela. Toda a emoção que eu sinto, se esse bebê está em simbiose, ele vai sentir a mesma coisa. Então, o que talvez Lohane estivesse sentindo naquele momento? Aquela sensação que a gente sente, eu sou incompetente, não dou conta, eu não sei o que está acontecendo. A criança ainda não sabe se comunicar exatamente. E aquela questão, tipo assim, dorme que eu quero dormir. Pelo amor de Deus, eu quero dormir. Justamente. E aí, quanto mais você passa isso, menos a criança dorme. Porque ela acha que é para estar porque você não tá vibrando aquilo que você tá querendo. Não é? Assim, eu quero que a criança durma, mas eu não tô vibrando calma, eu não tô vibrando paz. Então, como a criança vai dormir? Não vai. Perfeito! A boca fala do que o coração sente. Ou seja, a boca tá dizendo assim, eu quero dormir. Mas ela tá falando assim, não, dorme. Mas dorme pra quem? Ele não quer dormir, quem quer dormir é você. Então, você não vibrou para que aquela ressonância daquele ambiente ali melhorasse para ela. E aí, o bom exemplo que você deu, né, que o esposo estava lá cansado, e ele também veio com a mesma ressonância do eu tô cansado. Só que talvez ele possa ter feito o movimento do
Então vamos juntos? Na verdade, ele já tava dormindo. Ele tá então ainda tudo assim, que ele fez... Não, tudo que ele fez foi agarrar ela. Então ela sentiu aquele quentinho. Ele dormindo. Ele já tava ali, aquele silêncio, pronto, dormiu. Era tudo que ela precisava. E eu ali, ansiosa. Então, olha, já anota essa dica aqui, que é muito importante isso pra você. Então, primeira coisa, vamos nos liberar da culpa. Ninguém te deu manual. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é Não é? Um fato. Então, vamos nos liberar da culpa, tá? Ninguém te deu manual. Você sempre, e a sua mamãe também, fez o melhor que ela pôde, tá? Esse é o primeiro combinado aqui. Segundo combinado, você vê que Lohane tá trazendo pra gente a jornada dela, né? A história dela, mas ela olhou fora da cena. Quando você olha dentro da cena, você não consegue enxergar a saída. Você fica tão envolvido ali. Ela trouxe exatamente esse exemplo. Nossa, eu tô tão assim, só quero isso, não vê mais nada. E como ela não via mais solução, ela chega no ápice da exaustão. Então, segunda dica, olha fora da cena. Respira. Esse é o segredo. Respira, olha fora da cena, aí o oxigênio foi para o cérebro e você consegue tomar a solução. Terceira coisa é a mudança que ela faz na vida dela e que ela traz hoje isso pra gente aqui para poder contar. Então, continua anotando aí, que tem dica boa aqui. Aí, tu passa por esse desafio. Sim, percebe e aí... que ali é o chave de virada. De que eu preciso assumir que essa é a minha nova realidade. Perfeito. E eu preciso me adaptar a essa minha nova realidade.